Em uma entrevista coletiva na manhã de hoje, o presidente Lula negou que tenha havido um erro por parte do governo ao anunciar a elevação do imposto sobre operações financeiras. Agora à tarde, outra entrevista aconteceu com Fernando Haddad, Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Quem tem os bastidores para a gente é o repórter Yuri Ascar, que fala com a gente ao vivo, direto de Brasília. Yuri, muito boa tarde para você. Como é que estão os bastidores de Brasília com relação ao IOF? Olá, Renata. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Por enquanto, as medidas aí de aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, continuam em vigor, mas agora já existe um consenso entre o Poder Executivo e o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para se buscarem alternativas ao aumento do IOF. Que alternativas são essas? Elas foram apresentadas agora há pouco no Palácio da Alvorada, como o presidente Lula havia anunciado pela manhã, que haveria essa reunião com a participação dele, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e dos presidentes das duas casas legislativas, mas havia uma expectativa do presidente Lula de que os líderes partidários também participassem hoje desse encontro. Eles não participaram, foi um encontro de alguns ministros do governo, do presidente, do vice-presidente Geraldo Alckmin, com Davi Alcolumbre e Hugo Motta, e um segundo encontro vai ser marcado, na verdade já está marcado para o próximo domingo, sem a participação do presidente Lula, mas com a participação do ministro Fernando Haddad e de integrantes técnicos da equipe econômica. E nessa reunião de domingo, essas alternativas ao aumento do IOF vão ser apresentadas aos líderes e, quem sabe, então, finalmente divulgadas ao público, porque os jornalistas insistiram muito, uma hora atrás, quando acabou essa reunião ali no Palácio da Alvorada, em perguntar para o ministro Fernando Haddad, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara, Hugo Motta, quais são essas alternativas que estão sendo pensadas em conjunto. Mas ninguém quis adiantar, porque isso depende ainda de um acordo de líderes. Então, as lideranças partidárias vão ter acesso a essas alternativas apresentadas pela equipe econômica. E são alternativas, algumas pistas pelo menos foram dadas, Renata. São alternativas ao aumento do IOF que não são emergenciais, que não vêm resolver apenas o desbloqueio de emendas, para fazer aí uma folga momentânea no orçamento. São medidas que vêm de forma definitiva para reforçar o equilíbrio fiscal e a responsabilidade fiscal com o crescimento econômico do país, como destacou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Agora, de fato, quais são essas medidas, a gente ainda não tem. O presidente Lula, mais cedo, havia destacado que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi praticamente obrigado a enviar esse aumento do IOF à Câmara e ao Senado, sem um debate prévio, sem uma negociação mais ampla com os parlamentares, o que gerou todo esse ruído e muitos pedidos, inclusive, para se anular essa resolução. Mas isso, no momento, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também está fora de questão. Não devem avançar os projetos até esse momento de consolidação de uma alternativa que seja perene, que possa resolver a situação fiscal em 2025 e também em 2026 e nos demais anos, conseguindo equilibrar essas contas públicas, viu, Renata? Agora, quais são essas medidas? Talvez a gente tenha mesmo que esperar até o próximo domingo, Renata. Vamos acompanhando, Yuri? E ainda falando sobre o presidente Lula, ele vai embarcar hoje à noite para a França para se encontrar com Emmanuel Macron. Qual que vai ser a agenda de Lula na Europa, Yuri? Olha, o primeiro encontro de um presidente brasileiro sendo recepcionado como chefe de Estado na França nos últimos 13 anos. Então, o presidente Lula vai ser homenageado, vai assinar uma declaração conjunta com Macron, que a gente já sabe que é exatamente sobre o clima, O Brasil vai sediar a COP30 e a França tem muitos projetos e muitas parcerias para
tentar, né, fazer essa prevenção, promover a sustentabilidade no Brasil. E, inclusive, a gente sabe que na guerra comercial entre produtores agrícolas franceses, né, contra os produtos brasileiros, uma das situações, dos argumentos que eles mais usam é que no Brasil haveria, por exemplo, um desmatamento para que a carne brasileira pudesse ser mais competitiva que a francesa e por isso há embargos econômicos a alguns produtos agropecuários brasileiros na França. Mas fora essa questão econômica, a questão ambiental, os dois países caminham juntos e devem fazer essa declaração conjunta, os dois presidentes, e além disso vão ser assinados ainda mais de 20 acordos bilaterais que devem reforçar ainda mais essa união, essa aproximação econômica entre Brasil e França. O presidente Lula vai se encontrar também com investidores, né, e com a academia, com representantes da cultura francesa, além desse encontro oficial com o presidente da França. Então, uma viagem que o presidente Lula volta na próxima segunda-feira, depois de cumprir todos esses protocolos, todas essas agendas oficiais na França e, por isso mesmo, não vai participar dessa reunião de domingo de Fernando Haddad com os líderes do Congresso Nacional para discutir, de fato, se vai haver, né, o fim do aumento do IOF e que alternativa consolidada pode ser apresentada no lugar. Renata. Tá certo, Yuri. Muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho para você e para a equipe em Brasília.